Pedro, capítulo 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Meus amados irmãos, não existe nada melhor do que falar a respeito de Jesus. Falar a respeito de Jesus é assunto inesgotável. Declarar a nossa confiança, declarar a nossa esperança, que é viva e verdadeira, declarar que esperamos nele, declarar que temos prazer em servi-lo, nós temos prazer em louvá-lo, em adorá-lo. É maravilhoso saber que o Deus eterno, Ele nos conhece, não como nos conhecemos uns aos outros. A gente conhece o que a gente vê, mas o Senhor, Ele nos conhece a partir do mais profundo do nosso ser. Aleluia. O Deus Criador, Criador absoluto, Criador que nunca esgota, digamos assim, a sua criação, o seu poder de criação. Ele jamais fez e jamais fará duas pessoas exatamente iguais. E a medicina comprova isso, né? Qualquer coisa, vai lá, faz a prova do DNA e tal. Isso existe desde o início dos tempos. Deus tremendo e maravilhoso. E esse Deus tremendo e maravilhoso, Ele nos ama. Ele continua nos amando. E o amor que Ele tem por cada um de nós é indescritível. Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Quando ele diz assim que ama o pecador e abomina o pecado, ele faz a separação entre o ser humano e o seu pecado. E ele age concedendo oportunidades para que todos possam ter um encontro real com ele. Todos possam ter a sua vida transformada, restaurada. Irmãos, nós somos o povo mais feliz da terra. Esse é o título de um livro de Demos Shakarian. E ele fala exatamente do povo de Deus, da alegria que deve haver no coração do povo de Deus. Mas o povo de Deus também passa lutas e dificuldades. Deus não nos prometeu um mar de rosas, mas Ele nos prometeu estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. E aí o Senhor usa o apóstolo Pedro para falar um pouco sobre Jesus. Eu quero ler o texto. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Portanto, deixando toda a maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Aleluia. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, aleluia, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso, a Escritura diz: ponham em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será desapontado. Aleluia, aleluia. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. E Deus trouxe a inspiração ao apóstolo Pedro
para que ele pudesse falar não aquilo que estava só na sua mente, mas que ele pudesse falar aquilo que o Espírito de Deus estava levando para que ele falasse. E isso não aconteceu na Escritura, no preparo das Sagradas Escrituras. E o Senhor continua falando conosco. Ele continua falando conosco de uma maneira tremenda e maravilhosa. Quantas vezes nós temos determinadas situações onde nós somos levados a falar sobre o amor de Deus, sobre o poder de Deus, sobre esse Deus que opera milagres, opera coisas que aos nossos olhos são coisas impossíveis, onde Ele restaura vidas, onde Ele restaura casamentos, onde Ele restaura a família. Esse Deus que tem todo poder, esse Deus que não esquece, mas o Deus que age, e Ele age exatamente no seu momento oportuno. E algumas pessoas dizem, mas qual é o momento oportuno de Deus? É o momento dele agir, aleluia. Pastor, ele já deveria estar agindo na minha vida há muito tempo. Ô meu irmão, minha irmãzinha amada do coração, ele vem trabalhando há muito tempo. Ele vem trabalhando há muito tempo. Ele não deixou de trabalhar não, gente. Ele está operando, ele está trabalhando. Ele está querendo o melhor para a nossa vida. Ele tem o melhor para nos dar. Mas nós somos discípulos de Jesus Cristo. Chegar aqui para você que dizer assim, olha, a vida com Cristo é uma vida sem problemas, é uma vida sem lutas, é uma vida de riquezas, é uma vida... Não, irmãos, irmão, não. A gente tem que falar o que a Bíblia diz. O mais importante, é claro que os bens são importantes para uma vida melhor, Deus não condena isso. O que nós temos que fazer é colocar o nosso coração, não nas coisas terrenas, nas coisas que nós vemos, mas colocar o nosso coração no nosso Senhor, no nosso Mestre, no nosso Salvador, aleluia. Onde ninguém pode chegar lá para roubar, para tirar. E aí então o Espírito Santo vai até inspirando o apóstolo Pedro, e ele fala sobre inspiração divina, e ele nos faz saber que Jesus Cristo é a pedra eleita e preciosa. Desde antes do início da criação, a Trindade Santa já tinha conhecimento de tudo aquilo que iria acontecer. E quando a gente pensa sobre isso, a gente, às vezes, por falta do conhecimento da palavra, vem algumas perguntas, mas por que esse Deus sabia de tudo isso? Porque Ele insistiu em nos criar, por amor e para o louvor da sua glória. Eu não sei porque nasci, pastor. Eu sei porque você nasceu. Você nasceu para o louvor da glória de Deus. E viver para o louvor da glória de Deus significa que os pensamentos que estamos alimentando, as palavras que estamos proferindo, os atos que estamos praticando, são todas as coisas estão em, vou usar conexão, estão em conexão com os ensinamentos bíblicos. É isso. Então lá atrás, desde antes da criação, devido ao seu amor imenso, nós somos únicos na criação onde Deus parou e fez. Tudo Ele tinha ordenado, tinha surgido, mas na hora de criar o ser humano, Ele disse, façamos. Oh, aleluia. Ali estava presente a Trindade Santa. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Irmãos, para Deus, tudo já estava solucionado, muito antes do primeiro ser humano ser criado. Do mesmo modo que Pedro, o apóstolo João, faz uma afirmação tremenda e maravilhosa, que você conhece muito bem. Está lá na carta de João, no capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria, aleluia. O nosso Redentor estava lá no início. Todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele, aleluia. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Que poder maravilhoso e que amor profundo, de deixar toda a sua glória, toda a sua majestade, e vir ao mundo em forma de homem como o último Adão. Não como o primeiro que foi alma vivente, mas o último Adão, espírito vivificante, gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem.
teve fome, teve sede, teve cansaço. Como homem, como Deus, Deus não se cansa. Como Deus, Deus está sempre alerta, sempre pronto a nos atender. A eternidade divina é fato consumado para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, meus amados irmãos, eu sempre afirmo com base na Bíblia Sagrada para os irmãos que as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas espiritualmente. Esse é o grande problema das pessoas. Isso é uma questão de fé. E a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. O texto está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Aleluia. Creiam, aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe e recompensa os que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Crer significa viver com Deus. Toda a nossa vida pertence a Deus. Enoque viveu no meio de uma geração perversa e má. Porém, ele escolheu andar com Deus. A intimidade que Enoque mantinha com Deus era tal que Deus o escolheu a si, sem que ele recolheu a si, sem que ele passasse pela morte. Já pensou? Então em Cristo nós estamos comprometidos com o Pai eterno, para vivermos em sintonia com os seus propósitos, com os seus princípios. Então nós somos convocados por Deus, irmãos. Uma vez que estamos em Cristo, somos convocados por Deus para que estejamos agindo como atalaias. A missão do atalaia é alertar o povo do perigo que se aproxima, alertar o povo dos inimigos que estão chegando. E esse alerta tem que ser traduzido em não somente proclamar a verdade, mas viver a verdade que liberta. Jesus Cristo é a verdade, a sua palavra é a verdade. E nós, como discípulos de Cristo, nós somos convocados para proclamar a sua palavra a todas as pessoas, a tempo e fora de tempo. Eu tenho dito que o primeiro campo missionário do discípulo de Cristo é a sua família. Primeiro campo missionário. E não são poucas vezes o campo mais difícil. Em casa todo mundo é como é. Em casa não tem máscara, não tem. Não, todo mundo conhece como é. É como Deus nos conhece. Ele nos conhece como nós somos. E o seu trabalhar tem como objetivo maior a transformação que é feita a partir do nosso ser interior, para que possamos viver na presença dele aqui na terra e eternamente nos céus. Nós podemos comprovar isso com a nossa vida quando aceitamos a Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. E aí nós passamos a viver no reino da graça de Deus. Aleluia. A graça de Deus não nos impede que passemos por lutas. A graça de Deus não nos impede que passemos por tribulações. A graça de Deus não nos impede que venha tristeza pela perda de um ente querido. A graça de Deus não impede que as lutas venham. Mas a graça de Deus nos assiste em tudo isso, aleluia. A graça de Deus nos assiste em tudo, em todos os momentos, em toda e qualquer circunstância, aleluia. Esse Deus tremendo, maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus que criou todas as coisas, tudo que existe no universo foi criado por Ele. Ele mediu o universo a palmos, Ele mediu as águas nas conchas das suas mãos, os oceanos, os rios, e o Amazonas também.
E esse Deus tão grande e poderoso, Ele habita naquele que recebe a Jesus Cristo como seu Senhor, único e suficiente Salvador. Que milagre tremendo, que coisa, a gente não tem como descrever, que coisa tremenda. Nosso texto básico, portanto, revendo o nosso texto básico, portanto, deixando toda a maldade, olha aí, preste atenção, portanto, deixando toda a maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Olha aí, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, aleluia, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será desapontado. Aleluia. Oh, glórias ao teu nome, ao Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação e todo aplauso. Que coisa é a palavra do Senhor sendo transmitida através do seu servo, através de Pedro. Para viver no meio da graça de Deus, é preciso deixar a prática do pecado e passar a viver tendo a Cristo como exemplo a ser seguido. Irmãos, há uma grande diferença entre ser crente e ser uma nova criatura. O tema desse ministério é: necessário vos é nascer de novo. Porque foi a minha experiência de vida e a experiência de muitos que estão aqui. Ser uma nova criatura significa que eu entendo, que eu aceito que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Deus eterno, que ali na cruz Ele levou sobre si os nossos pecados e iniquidades. Quando Ele morreu, nós morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida em Sua presença. Ser uma nova criatura em Cristo Jesus não faz da pessoa alguém que não peque. Não, o único que não pecou foi Jesus. Mas pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Aí eu tenho dito para você, aquele autoexame que o Senhor fala através do apóstolo Paulo na hora da ceia, para a gente fazer aquilo todo dia, várias vezes por dia. Como é que eu estou? Como é que eu estou vivendo? Será que verdadeiramente a minha vida está sendo para o louvor da glória de Deus? O inimigo vai dizer assim: não, você não está vivendo não. Existe disso, você não é merecedor de nada. E eu quero dizer para você que você não é merecedor de nada. E eu também não sou merecedor de nada. Ninguém é merecedor de coisa alguma. Mas a graça de Deus nos alcança, aleluia. A graça imensurável de Deus, ela nos alcança, aleluia. Em Cristo Jesus, essa graça tremenda e maravilhosa transforma a nossa vida. O Senhor eterno nos ganhou em amor, e obteremos vitórias aplicando os seus ensinamentos em nosso viver diário. No texto básico, o apóstolo Pedro começa relacionando o que devemos deixar de fora da nossa vida. O que é que ele fala? Deixar de fora da nossa vida: maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação. Eita Jesus! Deixar de fora, vou repetir: maldade, engano, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação. Isso e muito mais. Jesus Cristo levou sobre si, em sua crucificação, os pecados, as iniquidades,
as enfermidades de toda a humanidade. É por isso que mais de 750 anos antes, diante da visão que Deus deu ao profeta Isaías, ele diz: olhando para ele, não se via, não tinha parecer nem formosura. Irmãos, em Cristo somos não apenas pedras vivas, mas também casa espiritual. Sabe o que é isso? Templos do Espírito Santo, onde a glória de Deus se manifesta. Glória a Deus, aleluia. Não somos somente pedras vivas, mas Ele nos faz casa espiritual. Em Cristo Jesus Ele nos faz templos do Espírito Santo, onde a glória de Deus se manifesta. E a pergunta que veio à minha mente se repete: eu digo a vocês que há momentos que eu faço essa pergunta várias vezes por dia. Será que realmente a glória de Deus tem sido manifestada em minha vida? A glória de Deus é para ser manifestada na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós que estamos em Cristo. E não é mérito de ninguém. É o Senhor quem faz em Cristo Jesus. É a graça imensurável, tremenda e maravilhosa de Deus. Oh Jesus. A resposta é de cada um com Deus. Ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será desapontado. Significa, não será envergonhado, não irá se decepcionar, não deixará de receber aquilo que o Senhor tem prometido. A revelação é do Deus eterno, e a sua palavra tem todo o valor, e a palavra de Deus jamais deixará de ser verdadeira. É o próprio Senhor Jesus que diz: o céu e a terra hão de passar, mas a minha palavra permanece para sempre. Irmãos, o agir de Deus ocorre de maneira tal que as mudanças, elas vão acontecendo, e essas mudanças, elas vão acontecendo no trabalhar de Deus na vida daqueles que amam a Deus. Igreja, o cuidado divino é tal, o cuidado divino conosco é tal, que Deus nos fortalece, protege, renova, capacita, para que estejamos sempre atentos e determinados a rejeitar a tudo aquilo que não provém dele. Tem que estar ligado, tem que estar conectado. O inimigo da nossa vida, a gente não pode sentar e negociar com ele coisíssima alguma. Nenhuma trégua. Que trégua? Vai sentar com o pai da mentira, aquele que veio para roubar, matar e destruir? Não. Tem trégua não. Mas nós não lutamos na nossa força, nós lutamos na força do Senhor, no poder e autoridade do nome de Jesus. E a arma que usamos é a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, que é arma de defesa e de ataque. Aleluia! O inimigo é espiritual e não podemos lutar contra ele com armas convencionais, nem nucleares, nem atômicas, seja lá o que for. É a palavra de Deus. É essa palavra. Pastor, estava em tal lugar e apareceu não sei o quê. Sim. E aí? Fiquei com tanto medo, pastor. Ai, Jesus. Quando tem mais amor, quando o dia que a gente está mais inspirado, o dia que a gente está mais inspirado, dizer assim: tenha vergonha. Você é um crente em Cristo Jesus. Você com medo. O Senhor lhe deu autoridade para repreender em nome de Jesus. Repreender é tudo que não provém dele.
todas as hostes malignas estão repreendidas no poder e autoridade do nome e do sangue de Jesus. Sai e não volta mais. É isso, irmão. O Senhor nos deu essa autoridade. Glória a Deus. Aleluia. 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 Então, nós temos que ter duas atitudes práticas. Nós necessitamos de ter duas atitudes práticas. Essas atitudes práticas, elas precisam estar sendo conservadas em nossa mente e em nosso coração. Há momentos que não dá para pegar a Bíblia. Há momentos que vem o texto, mas a gente não sabe onde ele está. Fala o texto, fala a palavra, mas eu não sei o capítulo, nem o versículo, não sei nem o livro. Fale a palavra. Há poder nessa palavra. Aleluia, aleluia. Então nós precisamos ter duas coisas: confiança em Deus e perseverança em suas promessas. Existem mais, eu só estou separando duas: confiança em Deus e perseverança em suas promessas. Pastor, o Senhor prometeu. O Senhor prometeu, mas até agora nada, pastor. Pastor, o negócio está difícil. Estou com 30 e poucos anos, 35, e nada, pastor. O que é que eu faço, pastor? Joelho no chão. Se arrume, se cuide. Roupa decente, abençoada. E diga: Senhor, tem que ser um servo teu. Tem que ser um homem de Deus. Para me respeitar, viu, irmã? Você disse: Senhor, para me respeitar, para me honrar, para me colocar nos braços, para me tratar bem. Pastor, isso existe? Existe. Não existe perfeição, mas existe. Não vai chegando com o primeiro que vai chegando se entregando logo. Calma, meu filho, calma. Calma, é diferente aqui. Peraí. Diferente. Epa, não é diferente. Eu sou filha do rei. Aí o cara vai olhar para você, se vai dar 2 passos para trás e diz: sou filha do rei. Peraí, não aproxima muito não. Fica aí. Quer aproximar mais? Calma. Quando vai ser o casamento? Tem condição de me sustentar? Tem condição de me dar o que meu pai me dá e mais alguma coisa? Tem não? Para trabalhar e orar. Se eu ainda estiver por aqui, tudo bem. Se não, glória a Deus. Eu confio em Deus porque não é homem para mentir. Eu confio em Deus porque não é homem para esquecer. Eu confio em Deus porque não é homem para mudar de ideia. Eu confio em Deus porque todas as vezes que clamamos, Ele responde. Eu confio em Deus porque, muito embora a resposta não seja aquela que gostaríamos de ter, mas Ele nos dá a melhor resposta, aleluia. E Ele se encarrega de consolar e confortar. Livro do profeta Jeremias, lá no capítulo 32, versículo 17. O profeta ora a Deus, dizendo assim: Senhor Deus, Tu que fizeste os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido, nada é impossível para Ti, aleluia. Se você crê, por favor, repita comigo: nada é impossível para Deus. Senhor, eu creio, e o Senhor declara: se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível aquele que crê, aleluia, glórias ao nome de Jesus. Jeremias conhecia muito bem o seu Deus. E no sentido, Jeremias conhecia bem o seu Deus no sentido de que a sua palavra é confiável e sua fidelidade incontestável. Mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo.
na libertação do povo que estava cativo lá no Egito. Dia após dia, durante 40 anos, todos os dias tinha um maná. Mas no primeiro dia, Moisés disse: olha, o Senhor está dizendo que é para, a sobra não é para guardar, Ele vai mandar todos os dias. Aí tiveram assim e disse: homem, aí disse assim: olha, tem um ditado, já naquela época diziam assim, isso é coisa minha: seguro morreu de velho, vamos guardar aqui. De repente, o maná não chega. Aí fizeram a besteira de guardar. Aí no outro dia estava tudo podre. Porque Deus tem alimento fresquinho para dar para a gente. Alimento com todos os nutrientes necessários. É por isso que a palavra é o alimento do nosso espírito. Glória a Deus. Agora no deserto, os caras 40 anos no deserto, naquela época. Ninguém teve problema de câncer de pele, ninguém ficou queimadão. Não é como o cara que vai, esquece que está levando só na metade do rosto e sai na rua com metade queimada e outra normal. Não. Tudo certinho. Tudo certinho. Ninguém morreu de insolação. Ninguém morreu de frio, porque à noite a temperatura no deserto ela abaixa assustadoramente. As feras do deserto. Aí o Senhor faz o que durante o dia? Uma nuvem, protegendo do sol. A Bíblia não diz isso não, mas eu imagino que a temperatura devia ficar em torno dos seus 20, 22 graus. À noite, uma coluna de fogo. Olha, iluminação, todo o arraial ali, todo iluminado, espantando as feras do deserto, espantando do frio. 40 anos. Deus tem sido fiel desde o início de todos os tempos. Ele vai continuar sempre fiel, sempre sendo fiel. Você pensa que Deus não valoriza você? Valoriza sim, valoriza. Cada pessoa é uma obra-prima do Deus eterno. Cada pessoa é uma obra-prima do Deus eterno. Se Deus providenciou tudo que aquele povo rebelde precisava, quanto mais para nós. Aleluia. Amém? Deixa eu dar uma carreirinha aqui. Jesus Cristo, a pedra angular, eleita e preciosa, cumpriu a promessa divina de que o povo na terra receberia uma oportunidade extraordinária para viver eternamente na sua presença, por uma razão: o Messias, que é Jesus Cristo, seria enviado para libertar, salvar todo aquele que crê no seu nome. Eu vejo o Evangelho como algo tão maravilhoso, tão simples, no sentido de que o Espírito de Deus, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos dá a revelação da sua palavra, e Ele nos dá todas as condições para que possamos viver conforme os seus princípios. Mas nós não podemos, ninguém pode se gabar de nada, não, porque eu estou bom, agora sou. Não, irmão. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. O Senhor diz que é para vigiar e orar em todo o tempo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pastor, eu caí porque a carne é fraca. Jesus da glória, Jesus amado. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O tremendo e maravilhoso é que o Senhor não nos deixa caído. Ele vem, Ele nos sustenta, Ele nos levanta com a sua mão direita vitoriosa. Aleluia. Irmãos, olhe, todas as vezes, quando eu digo assim, Deus sempre age com poder e grande glória, sempre não significa algumas vezes não, todas as vezes, Deus age com poder e grande glória, todas as vezes. A sua glória Ele não divide com ninguém. Isaías 42:8,
Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Aleluia. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, seres humanos. Eu costumo dizer que o Senhor eterno não nos conhece somente como Criador, como aquele que nos criou, mas Ele nos conhece como aquele que se fez carne, aquele que se fez homem. Ele sabe o que é tentação, porque Ele em tudo foi tentado, mas em nada Ele cedeu à tentação. Ele sabe o que é ter sede, Ele sabe o que é ter fome, Ele sabe o que é estar cansado, de chegar num barco com maior tempestade, e Ele dormindo tranquilamente, enquanto todos no barco pensavam que iam morrer. Mestre, mestre, acorda, mestre, não vê que nós estamos naufragando? Aí eu fico imaginando, sabe, a minha imaginação. Eu olho assim, Jesus olha assim. Ô vento, fica quietinho aí no teu lugar. Ô mar, aquieta. E na hora, aí agora eu vou voltar a dormir, viu? Isso eu que estou dizendo. Ele está no nosso barco. Quando ele voltou para o Pai, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A luta está grande, vai passar. Parece que, pastor, não estou vendo saída. Tem a saída. Você não vai desistir. Não desista. Não desista, em nome de Jesus. Salmo 27, 14. 27, 14. Aleluia. Ei, pastor Murilo. Anima-te, ser forte. Aleluia. Salmo 27, 14. O Senhor leia aí, por favor. Espera no Senhor, anima-te, ser forte, e Ele te fortalecerá o seu coração. Agora eu vou dizer uma coisa para você que foi experiência minha. Eu não vou contar meu testemunho, mas eu quero falar algumas coisas. Deus na época da minha enfermidade, né? Enfermidade dos 28 aos 33 anos, desenganado pelos médicos, o Espírito de Deus me levou a 2 textos. E esses 2 textos, a letra, elas pularam em cima de mim, como se elas tivessem pulado em cima de mim, como se tivessem vindo aqui para a minha mente e o meu coração. O primeiro texto foi João, capítulo 14, versículos 12 a 15. Ele diz assim, Jesus diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai, e farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Está aqui, doente, todo entrevado, corria. A minha carreira era essa. Às vezes conseguia sentar, mas tinha que ser 2 pessoas para me levantar. E logo a seguir o Senhor me levou lá para Marcos 11, 24. E aqui a palavra do Senhor, ele diz assim: por isso vos digo, que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e o tereis. Aí os meus olhos viram esses 2 textos. Foi como se eles tivessem, a palavra tivesse vindo para cima de mim, travando na minha mente, no meu coração. E na hora eu percebi que a condição para receber a resposta do Senhor, daquilo que nos parece impossível, que está nesse texto de João 14, 12 a 15 que eu acabei de ler.
é a condição. É preciso crer no Deus eterno. Em nome de Jesus, Ele nos dará o que te pedimos. E o segundo texto, o Espírito de Deus me fez entender o seguinte: o segredo para receber a resposta, tomar posse, como se já tivesse recebido. Aí é isso. Tá. Me agarrei com a letra, palavra aqui, no bom sentido. E aí, à noite a gente se reunia na casa de um dos nossos irmãos para orar, só os homens. E a gente se reunia. E o Senhor disse assim: levanta e vai lá na frente e testemunha que você está curado. Eita Jesus. Aí eu me levantei. Imagina a demora para chegar lá na frente. Cheguei lá na frente e disse: irmãos, eu estou vindo aqui porque dando o meu testemunho, porque o Senhor me curou. Você sabe quando dá aquele silêncio assim? Você escuta tudo. Até se o mosquito tiver intenção de voar, você já escutou. Aí voltei para o meu lugar. Me sentei. Aí terminou. Aí o meu irmão, meu amigo, pode ser que já está escutando isso, aleluia. Ele disse assim: rapaz, eu quero te fazer um pedido. Faz o seguinte, passa uns tempos sem vir para essa reunião, rapaz. Rapaz, como é que tu vai lá na frente? Desse jeito aí. Ele era meu amigo, também é médico. E também continua sendo meu amigo. Aí ele disse assim: como é que tu vai, rapaz, lá na frente? Tu chega lá e vai testemunhar que está curado, rapaz. Aí eu aqui, na minha cabeça: Deus, o Senhor mandou. O que é que eu digo para ele? Na hora, o Espírito diz assim: fala para ele que você já está curado e que você tem apenas alguns sintomas da enfermidade, mas esses sintomas já estão saindo e daqui a pouco você vai poder fazer tudo que você gostaria de fazer. E eu quero dizer para você que está fazendo a série de 7 semanas, você que já está na terceira quinta-feira, você que está na segunda, você que está começando hoje, ore a palavra, apresente a palavra, peça ao Senhor que mostre na sua vida quais são as brechas que existem. Procure fechar todas as brechas. Ore a palavra, apresente diante do Senhor, creia. Vai doer, vai. Eu tomava o que você imaginar de medicação para dor. Eu tomava. Antes disso, até aquele momento. Me lembro que uma vez eu fui com o Damari na farmácia. Estava demais as dores, não podia suportar. Tomava uma determinada medicação, mas tinha um semelhante. Aí aplicaram em mim. Aí eu deitado. Fui escorregando do banco. Sabe como a água vai escorregando? Eu fui escorregando do banco. Bem longe, eu estava ouvindo da Mari: Múcio. E aquela coisa gostosa, eu escorregando. Aí voltou. O Senhor disse: não é agora não. Qual é o seu problema? O que é que parece impossível? Eu não posso resolver, eu não posso resolver nada, eu não posso nem uma dorzinha de unha no meu dedo, eu não posso resolver. Pastor Murilo também não pode. Equipe de louvor não pode, ninguém pode. Mas quem pode é o Senhor. E Ele está nesse lugar. Ele age com poder, com grande glória. Aleluia, aleluia. Ao Senhor, toda a honra e toda a glória, todo aplauso ao Senhor. O que é que você tem? Fala somente para o Senhor. Fala aí no teu lugar. Apresente agora diante do Senhor. O desafio é: apresente diante do Senhor aquilo que lhe parece impossível. As 7 semanas é um simbolismo. Como Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão, é um simbolismo. O que significa isso, pastor? Você pode receber antes da 7ª semana, você pode receber depois da 7ª semana.
é um simbolismo. Irmãos, a coisa mais fácil do mundo é atrair pessoas. É muito fácil atrair pessoas. Mas quando elas são atraídas por qualquer outra coisa, senão a palavra do Senhor, elas não são preenchidas. O que nos preenche é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Eu vou orar por você que está fazendo a 7ª semana. Você pode ficar sentado, pode ficar de pé, pode ficar de joelho, como você quiser. Eu vou orar agora. Senhor Deus e Pai, nós cremos na Tua palavra. Quantas vezes o Senhor agiu, quantas vezes o Senhor fez, quantas vezes o Senhor operou nessa igreja de uma forma tremenda e continua operando. Quantas vidas salvas, libertas, transformadas, curadas. Ó Senhor amado, que nunca venhamos a propagar o nome da igreja, o nome da denominação, mas que estejamos propagando o nome santo e poderoso de Jesus. Cada pedido que está sendo colocado diante do Senhor agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que está em linha com a Tua palavra, Pai, que cada uma dessas pessoas, cada uma receba do Senhor e possa testemunhar e declarar: foi o Senhor que o fez, foi o Senhor que o deu, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pai, apresentamos aquelas que já estão na 3ª quinta-feira, aquelas que estão na 2ª, aquelas que estão na 1ª, em nome de Jesus, Pai. Que haja o mover do Teu Santo Espírito neste lugar e em cada uma dessas vidas, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, amém. A condição para receber é crer. O segredo para receber é tomar posse, mesmo que os sintomas ainda permaneçam. Eles vão desaparecer. O médico disse: se conforme, meu filho, se conforme. Eu disse: Deus, em nome de Jesus, eu quero fazer um pedido ao Senhor. Senhor, além da cura, por favor, Senhor, em nome de Jesus, eu quero ver os meus filhos crescerem. Eu estou vendo os meus filhos crescerem, meus netos crescendo e netos já casados. Aleluia! É isso que o Senhor faz. É isso que o Senhor faz. Ele não faz acepção de pessoas. Não esqueça, a condição é crer. E o segredo é tomar posse, mesmo que não tenha recebido ainda completamente. Amém? Fiquemos todos de pé. Equipe de louvor.